Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com segurança e em casa, acompanhando as aulas do Pré-ENEM. Esta é uma aula que faz parte do projeto de extensão Pré-ENEM do IFMA Campus Codó. Esse é um projeto coordenado pelo professor Aloísio, em parceria com os demais professores do campus. Eu sou a professora Amanda Beatriz, sou professora da área de linguagens do IFMA Campus Codó. Nesta aula, nós vamos discutir um pouco sobre a redação no Enem, considerações sobre o parágrafo de conclusão com a proposta de intervenção. Como vocês sabem, no parágrafo de conclusão é necessário apresentar uma proposta de intervenção. Então, eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo para vocês aprenderem um pouco sobre essa discussão. E ao final do vídeo, eu vou repassar para vocês uma proposta de redação e vocês vão praticar a redação em casa, tá bem? Então, em nossa aula, nós vamos começar falando sobre a cartilha do participante do Enem, no qual ele fala sobre a competência 5, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Mas o que é importante você saber, o que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso. Vamos falar sobre a conclusão do texto, mais a proposta de intervenção, que ela é necessária, é fundamental para o seu texto. Mas o que é a proposta de intervenção? E como elaborar a proposta de intervenção na conclusão? Então, esse é o foco da nossa aula. E nós vamos falar sobre o parágrafo de conclusão, que nada mais é do que a retomada da tese, mais as soluções para o problema, que está associado com os agentes responsáveis, e você precisa dizer quem, usar a criatividade no detalhamento das ações, como você vai fazer e quando você vai fazer. Então, nós vamos discutir isso no decorrer da aula. Vamos fazer uma análise do parágrafo de conclusão e as propostas de intervenção sobre o tema A População Idosa no Brasil, a Sabedoria da Idade e a Solidão na Terceira Idade. Vejam que essa proposta foi colocada no vídeo anterior da aula 3 de redação. Eu espero que vocês tenham praticado sobre essa proposta. E nessa aula nós vamos fazer a análise da conclusão sobre essa temática. Também nós vamos fazer uma segunda análise do parágrafo de conclusão e vamos ver a proposta de intervenção desse parágrafo de conclusão sobre o tema Ensino à Distância no Brasil, que também foi um tema abordado nas aulas de redação anteriores e eu espero também que vocês tenham conseguido fazer a redação sobre essa temática. E nós vamos encerrar a nossa videoaula falando sobre a proposta de redação para o aluno, uma atividade de produção, ao final da videoaula, tá bem? Então, esse é o sumário da nossa aula. Então, pessoal, como foi dito nas aulas anteriores, principalmente na nossa última aula, sobre a estrutura da redação. A introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Vejam que na introdução você precisa apresentar um repertório sociocultural, mais o tema abordado e a sua tese. Lembrando que a sua tese é a sua opinião em relação ao tema abordado. E no desenvolvimento 1, você pode fazer uma retomada da tese, mais a comprovação da tese, que você vai argumentar em cima da tese defendida. No desenvolvimento 2, você vai justificar a tese defendida para legitimar a sua tese. Então, veja que esses parágrafos, cada parágrafo vai exigir do aluno estratégias textuais e organizacionais também. E chegamos no último, que é o parágrafo de conclusão, que é a nossa aula, que neste parágrafo requer uma atenção maior de vocês, porque é nele que você vai concluir seu texto, você vai concluir suas ideias, mas você também vai apresentar uma proposta de intervenção. Você vai apresentar soluções cabíveis para tentar sanar o problema colocado na proposta do Enem, tá bom? Vamos falar um pouco da cartilha do participante do Enem. Eu espero também que vocês já tenham baixado essa cartilha em PDF da internet,
porque ela dá passo a passo em relação como é corrigido a prova de redação do Enem, como também ela vai detalhar as competências, porque como vocês sabem, são 5 competências. E falando da competência 5, que é a competência que vai tratar mais prontamente do parágrafo de conclusão, o quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa o quê? Que você precisa sugerir uma iniciativa que busque uma solução, ou então minimizar o problema. Muitas vezes os problemas podem ser de difícil solução, pois os problemas da redação, eles podem estar envolvidos tanto na ordem social, científica e cultural. Então, elaborar uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre ao leitor seu preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Vocês devem usar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção do texto, na qual, além de se posicionar de maneira crítica, como eu venho falando, a criticidade é importante para a escrita, e também você deve argumentar a favor do seu ponto de vista, que é a tese defendida. Você pode indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Então, esse é um parágrafo que você precisa apresentar a sua criticidade, o seu posicionamento para sanar a problemática. A proposta de intervenção ela precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto. Vocês lembram do projeto de texto? É o projeto que nós discutimos em todas as aulas anteriores a essa. O projeto de texto é aquela elaboração que você vai fazer antes de começar a ação de escrever. Você vai organizar as etapas que você vai pontuar no seu texto, tá bom? Então, o projeto de texto é fundamental. E no projeto de texto, você também tem que mencionar a sua proposta de intervenção. Considerando seu planejamento de escrita, avaliado lá na competência 3, a sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e os argumentos utilizados. Tudo deve estar com sentido lógico, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Além disso, pessoal, é necessário que a intervenção apontada responda os problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Vejam como é uma sequência, e essa sequência ela precisa ser coerente. As suas ideias ela precisa apresentar uma sequência lógica com coerência. E o importante, o seu texto será avaliado com base na composição e no detalhamento da proposta que você apresenta. Ou seja, não adianta apenas mencionar a proposta de intervenção. O ideal, o principal é você mencionar, justificar, detalhando essas propostas que você colocou. Mas nós vamos ver no decorrer do vídeo. A proposta de intervenção nada mais é do que os planos descritos pelo autor da redação para lidar com o problema abordado na proposta da redação. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa apresentar uma solução, mas você pode apresentar medidas viáveis, ou seja, você pode colocar ações que podem sanar aquele problema, que podem amenizar aquele problema. E essas ações não necessariamente precisam ser apenas uma. Você pode colocar uma sequência de ações que podem estar resolvendo aquele problema. Além disso, ela não precisa ser necessariamente original. Você pode apresentar a melhoria ou ampliação de uma medida que já está em vigor. Por exemplo, você pode colocar que as leis elas precisam ser mais rígidas. Vejam que as leis já estão em rigor, mas você acrescentou que elas precisam ser mais rígidas. Porém, você precisa ir além disso. Então, você tem que usar a sua criatividade. Você tem que apresentar outras propostas que já existem também.
Então, porém, ela deve respeitar os direitos humanos para que você não seja penalizado na competência 5. Outro ponto importante, você tem que tomar muito cuidado para não ferir os direitos humanos quando você vai colocar as soluções para resolver esse problema. Vejam que, na conclusão, você vai utilizar na construção desse texto, desse parágrafo de conclusão, uns conectivos linguísticos para encerrar o texto. Existem alguns conectivos que são mais específicos para concluir as ideias. Lá no final do vídeo, nós vamos mostrar aqui algumas sugestões de conectivos que vocês podem estar utilizando no parágrafo de conclusão. Mas o parágrafo de conclusão, pessoal, nada mais é do que a retomada da tese defendida, mais a proposta de intervenção, que são as soluções. A proposta de intervenção são ações, soluções para resolver o problema colocado. Quem são os agentes responsáveis? Você deve apresentar como resolver e quando resolver. Os agentes responsáveis pode ser mais de um agente. E também você precisa detalhar, fazer o detalhamento das ações mencionadas por você na conclusão. Então, vejam que esse é um pequeno esquema que faz você compreender como elaborar uma boa conclusão. Retomada da tese defendida, proposta de intervenção, mas os agentes responsáveis, como resolver e quando, e o detalhamento das ações. Você conseguindo construir a sua conclusão dessa forma, eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão conseguir ter uma boa pontuação na competência 5, como também ter uma boa pontuação na redação de vocês. Então, pratiquem a conclusão de vocês com base nessas sugestões que eu estou passando aqui. Sobre a proposta de intervenção. O outro ponto importante é que você pode apresentar mais de uma proposta de intervenção, já que elas dependem do que você problematizou durante o desenvolvimento da redação e que, portanto, precisa ser resolvido. Então, vocês não precisam estar amarrados apenas em uma solução para o problema. Pelo contrário, quanto mais soluções você apresentar de forma detalhada, é melhor, porque vai passar para o revisor, ao corretor do seu texto, a criatividade, a originalidade, né, a maturidade crítica na hora de tratar sobre um tema proposto. Porém, tenham em mente que é necessário trabalhar bem a sua proposta, ou seja, detalhá-la e não apenas jogá-la para o seu leitor. Para isso, você deve responder as seguintes perguntas. Vejam só, qual a sua proposta para amenizar o problema? Quem será responsabilizado por ela? Como ela entrará em vigor? Detalhamento da proposta. Então, você não pode apenas mencioná-la, você precisa detalhá-la, explicá-la, para que o leitor consiga compreender como essa proposta vai ser executada. Gente, esse é o principal. Não apenas mencionar, mas detalhar, justificar, explicar para o leitor. Também você pode estar colocando quem são os agentes responsáveis por ajudar na solução desse problema. Os agentes são os responsáveis por colocar a sua proposta de intervenção em prática. Esses agentes podem ser o governo, podem ser as organizações não governamentais, as ONGs, a mídia, indivíduo ou a iniciativa privada, as empresas privadas. Pode ser também a família, a escola como instituição educacional, a sociedade. Então, vejam que todos esses pontos aqui são agentes responsáveis. Mas também você pode usar a sua criatividade, a sua maturidade, quando você diz que a execução de um projeto original deve ser colocado para sanar o problema. Então, isso aí você está colocando para o leitor a questão da originalidade. Quando você cria um projeto, que esse projeto pode solucionar um problema.
Então, os agentes são esses e muitos outros que você pode estar detalhando na sua redação. Então, não esqueça, retome seu ponto de vista, dê continuidade às ideias defendidas ao longo da sua redação e apresente uma solução ou destaque um ponto, tá bem? Eu coloquei aqui o quadro dos 6 níveis da competência 5. Veja que a competência 5 você vai estar sendo pontuado em 6 níveis. Você vai atingir 200 pontos quando você elabora muito bem a proposta de intervenção, de forma detalhada relacionada ao tema e articulada às discussões desenvolvidas no texto. Veja que 200 pontos você vai conseguir atingir quando você vai, além de apresentá-la, você vai detalhá-la. Você vai explicar a sua proposta de intervenção. Já 160 pontos quando você elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. É quando você apresenta de forma boa, porém não detalha, não justifica. 120 pontos quando você elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos é quando você elabora de forma insuficiente, ou seja, está precisando melhorar, foi pouco, está insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema, ou não articuladas com as discussões desenvolvidas no texto. É quando você apresenta várias ideias no decorrer da sua redação, mas lá na conclusão você apresenta uma proposta, além de insuficiente, uma proposta que você nem sequer deixou traços no decorrer do seu texto. 40 pontos. Apresenta a proposta de intervenção vaga, precária, relacionada apenas ao assunto. Vocês querem um exemplo dessa proposta vaga? A consciência. Quando você coloca, esperamos que a sociedade adquira mais consciência sobre a violência doméstica. Pessoal, a consciência é algo muito vago. É algo muito subjetivo. Você precisa de algo mais que dê mais ênfase à solução do problema. Ter apenas consciência não significa que o problema vai ser resolvido. Então, é uma proposta de intervenção bastante vaga e muito precária. E 0 pontos, que isso não vai acontecer com você, é quando o candidato não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto, tá bem? Então, foque na primeira, que são 200 pontos, que você vai conseguir elaborar uma proposta de intervenção boa, detalhada e bem articulada com as ideias desenvolvidas e defendidas ao longo do texto. O que é importante? Existem várias formas de propor uma intervenção e você deve explorar aquela que mais se adequa ao tema e ao seu projeto de texto. Por isso que é importante você, antes da ação de escrever a redação, você fazer aquele esquema do projeto de texto para você organizar suas ideias. Contudo, fique atento para que a sua proposta esteja explícita. Cuidado para você colocar uma proposta que está apenas implícita, mas você não justifica, você não apresenta. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Você precisa apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo de fato a intervenção. Também não. Como em se X for feito, o resultado poderá ser Y. Então, isso está muito implícito. Se alguma coisa for feita, o resultado vai ser obtido. Não, você precisa mencionar o que precisa ser feito, né? Como precisa ser feito para resolver esse problema. Além disso, evite propostas vagas, a questão da consciência, né? Propostas genéricas ou incompatíveis com a discussão. Ou seja, pessoal, você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade e sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. Explique, mostre ao leitor, justifique, tá bem? Alguns princípios norteadores dos direitos humanos. A avaliação das redações são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos.
E eu coloquei aqui alguns deles, coletados lá da cartilha do participante. Por exemplo, dignidade humana, a igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, aqui são alguns princípios norteadores dos direitos humanos. E você tem que tomar muito cuidado para que não aconteça de você ferir os direitos humanos. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Então, mas pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos, isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Então, nada de colocar autoritarismo, nada de ir contra a democracia, nada de colocar que a justiça deve ser feita com as próprias mãos. Muito cuidado com esses argumentos, porque esses argumentos podem fazer você ferir os direitos humanos e prejudicar bastante sua redação. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Nada de discriminação racial, utilizar racismo, né? Então, de termos racistas na hora da conclusão, nada disso. Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado para grupos sociais específicos. Então, muito cuidado na hora de você executar esses pontos, tá bem? A conclusão. Então, nós temos aqui a conclusão. Eu coloquei novamente para vocês terem uma ideia como esse parágrafo, por fim, deve ser formado. A conclusão, você deve, então, colocar a retomada da tese defendida, colocar a proposta de intervenção, que são as soluções, que não é apenas uma, você pode apresentar algumas soluções, quem são os agentes, quem são os responsáveis para sanar esse problema, como resolver, detalhar e quando, né? Se é uma solução ao longo prazo, por que ao longo prazo, e o detalhamento das ações mencionadas por você. Pessoal, tentem praticar esse parágrafo de conclusão dessa forma. Eu tenho certeza que a conclusão de vocês vai ficar bem mais explicada e vocês vão conseguir atingir uma pontuação máxima nesse parágrafo de conclusão. Vocês vão conseguir atingir os 200 pontos na competência 5 se vocês praticarem a redação de vocês com base nessa proposta aqui, com base nessas sugestões da aula, tá bem? Então, eu coloquei aqui algumas sugestões de conectivos. São apenas sugestões, mas é claro que existem muitos outros. Mas eu coloquei aqui alguns exemplos de conectivos para você estar terminando, fechando o seu texto. Por exemplo, por conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, portanto, diante do exposto. Vejam que são termos que você vai utilizar mais na hora de fechar suas ideias, na hora de você concluir uma sentença frasal. Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim sendo, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, assim sendo, nesse sentido. E também isto posto, consequentemente, à vista disso, assim, em consequência, consequência por isso e portanto. E tem outros, muitos outros conectivos. Aqui é apenas para vocês terem uma ideia, tá bem? Então, vamos fazer aqui uma análise. Vejam que nós temos aqui uma conclusão de uma redação com o tema População Idosa no Brasil. Esse é apenas o parágrafo de conclusão. Então, vamos analisar junto comigo como foi elaborada essa conclusão. Vejam que, vamos fazer a leitura. Fica claro, portanto, a necessidade de reverter os impasses daqueles que ao longo da vida contribuíram para o país,
Para isso, cabe ao Ministério da Justiça fiscalizar e efetivar o cumprimento de todos os artigos do Estatuto, através da criação de uma ouvidoria online capaz de filtrar denúncias e reclamações, promovendo o julgamento rígido das infrações. Em consonância, o governo, juntamente com a Receita Federal, deve implantar uma parcela dos impostos em melhorias na acessibilidade dos locais públicos. Some-se a isso a divulgação de campanhas ministradas nas escolas, meios de comunicação e redes sociais, com temas relacionados à solidariedade, aliado a uma convivência harmônica. Quem sabe assim a comparação de Durkheim possa realmente fazer sentido. Então, pessoal, após a leitura desse parágrafo de conclusão, nós conseguimos perceber aí aquele esquema que eu mostrei para vocês sobre o fechamento do parágrafo. Veja que nesse tema, a população idosa no Brasil, esse aluno ou essa aluna apresentou a retomada da tese no início do parágrafo. E com a retomada da tese, ela apresentou quem poderia contribuir para sanar esse problema, né? O Ministério da Justiça, que está na cor azul, o governo, juntamente com a Receita Federal, também, que está na cor azul. E ela colocou como pode ser resolvido. Veja que está na cor verde. O Ministério da Justiça pode fiscalizar e efetivar o cumprimento de todos os artigos do Estatuto. E também na cor verde, quando ele ou ela está se tratando da Receita Federal, implantar uma parcela dos impostos em melhorias na acessibilidade dos locais públicos. E além disso, o estudante ou a estudante, ela detalha a ação que está na cor lilás, que eu coloquei para vocês olharem aí. Olha o detalhamento através da criação de uma ouvidoria online capaz de filtrar denúncias e reclamações, promovendo o julgamento rígido das infrações. Lá no final do parágrafo, outro detalhamento da ação, a divulgação de campanhas ministradas nas escolas, meios de comunicação e redes sociais, com temas relacionados à solidariedade, aliado a uma convivência harmônica. E, além disso, a coerência das ideias defendidas ao longo do texto, né? Ela apresenta aqui um conhecimento, ela ou ele apresenta um conhecimento sociocultural, utiliza aqui um teórico, né? Então, veja que essa proposta, vejam que essa redação, esse parágrafo de conclusão, ele está todo completo. Ele responde à retomada da tese, quem resolve, que são os agentes. E vejam que apresenta mais de um agente, como resolver, o detalhamento das ações e tem um sentido lógico. Então, essa conclusão apresenta todos os passos que vocês devem apresentar na conclusão da redação de vocês. Vamos analisar aqui um outro parágrafo? Aqui um exemplo de um outro parágrafo. Análise do parágrafo de conclusão e as propostas de intervenção sobre o tema Ensino à Distância no Brasil. Vamos ler e depois nós vamos seguir com a análise. Por conclusão, o Brasil tem no ensino à distância uma grande oportunidade de progresso na educação do país, mas, ainda assim, precisa desconstruir os preconceitos existentes. Analogamente, o que pode ser inserido na sociedade brasileira é a ampliação de programas de vestibulares para o ensino superior à distância, como os existentes na cidade do Rio de Janeiro. O Ministério da Educação, por sua vez, pode inserir o assunto nas escolas através de palestras, introduzindo essa opção na mentalidade dos estudantes. Além disso, a mídia pode auxiliar produzindo reportagem e conscientizando a população sobre a eficiência desse método de ensino. Vejam que esse parágrafo de conclusão também apresenta de forma detalhada os pontos elencados para uma boa proposta de intervenção. Faz a retomada da tese, apresenta quem são os agentes, que está na cor azul, né? Vejam que os agentes, ele coloca aí o Ministério da Educação, a mídia, o detalhamento da ação, né, que está na cor lilás, auxiliar, produzindo reportagens e conscientizando a população.
né? Então, e como fazer isso? Então, é um parágrafo que apresenta todos os elementos necessários para uma boa proposta de intervenção. Expõe, explica e justifica. E é interessante, pessoal, vocês perceberem que no final do parágrafo apresenta uma conscientização da população. Vejam que essa conscientização ela não é colocada como uma proposta vaga, porque não é apenas a conscientização. Vejam que ele utilizou outros argumentos e, por fim, mencionou a conscientização. Então, você pode colocar aqui a conscientização da população é necessária, porém, você não pode utilizar apenas esse argumento no seu parágrafo de conclusão, entenderam? Então, eu espero que vocês tenham conseguido perceber a importância dessa proposta de intervenção para o fechamento da conclusão da redação. Vocês necessitam apresentar, vocês precisam colocar as propostas de intervenção nesse parágrafo, tá bom? E aqui tem uma proposta de redação para vocês. Vocês em casa vão produzir essa redação com base em nossa aula e com base também nas outras videoaulas que a gente tem discutido sobre as partes da redação. E a proposta de redação é: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema crime de maus tratos a animais, alternativas para combater os maus tratos aos animais. Esse é o tema, essa é a proposta. Agora, pratiquem em casa a redação de vocês. Coloquem em prática tudo que é discutido nas nossas aulas. E aqui são os textos motivadores, que vocês podem estar acessando os textos motivadores através desse link. Esse link vai estar disponível embaixo aí do vídeo, o linkzinho que vocês podem estar lendo os textos motivadores e adquirindo conhecimento maior e até mesmo ampliando o conhecimento que vocês têm sobre esse tema. Então, nós temos texto 1, a proteção animal e seus desafios, e o texto motivador 2, saiba quais atitudes podem ser consideradas maltratos aos animais. Tá bem? Então, leiam os dois textos e, em seguida, façam um projeto de texto antes de começar a escrever a redação. Não esqueçam de começar o projeto de texto antes de escrever a redação definitiva. Essas são algumas referências utilizadas. E vamos terminar a nossa aula com essa reflexão de Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham conseguido compreender a conclusão com a proposta de intervenção, a importância da proposta de intervenção para você encerrar o seu texto. E até breve, fiquem em casa com segurança, pratiquem as dicas, as sugestões colocadas nesse vídeo e bons estudos!